Estamos dando continuidade aos nossos trabalhos de pegada hídrica, ainda de maneira remota por conta da pandemia. Então, o meu projeto deveria ser inicializado no campus Crajubá, como foi, né? E prosseguido até o final lá, mas por conta da pandemia, a gente está desenvolvendo em casa mesmo. Então, é um projeto do restaurante universitário do campus Crajubá, intitulado de Pegada Hídrica e Desperdício Zero com Práticas Ecologicamente Corretas para Reflexão, Mobilização e Conscientização dos usuários do restaurante universitário do campus Crajubá. Então, era um projeto desenvolvido no restaurante para conscientizar os usuários, sejam funcionários, professores, né, ou alunos universitários, ao uso correto dos recursos hídricos, a minimização dos gastos e, dessa maneira, agir diretamente com o público. Então, por conta da pandemia, a gente está desenvolvendo as atividades de maneira virtual, tentando fazer essa conscientização de maneira virtual. Vamos dar continuidade, dessa vez, com a entrevista com o professor e pró-reitor Jefferson Luiz Alves Marinho, a qual é da área da gestão, né, da universidade. Ele é pró-reitor na área de administração da PROAD e alguém que está organizando a universidade, é uma das melhores pessoas para falar a respeito de projetos desenvolvidos na própria universidade, né? Inicialmente, eu quero parabenizar a UlaEMP, na pessoa do professor Rodolfo Sabiá, né, e de todos os bolsistas e estudantes envolvidos, né, sobretudo nesse tema, né, pegada hídrica, que é um assunto importantíssimo no que diz respeito à questão da sustentabilidade, de se manter os recursos naturais e se usar e gerir esses recursos de forma sustentável. Então, está de parabéns toda a equipe, né, por projetos dessa natureza que têm uma aplicação prática, né? A grande importância dos projetos dentro da instituição é que elas possam ser aplicadas lá dentro mesmo, como é esse tipo de projeto. Estou à disposição para os questionamentos que puderem ser feitos. Eu agradeço o senhor ter se disponibilizado a participar em nome do LAEMP, em nome do professor Rodolfo José Sabiá, e vamos dar início, né, com a primeira pergunta. Inicialmente, professor, qual a importância do restaurante universitário para a consolidação do campus Crajubá? Bom, o restaurante universitário hoje é um dos equipamentos mais visíveis da comunidade acadêmica, né? A gestão ela tem uma preocupação muito grande com esse equipamento e não tem medido esforços na busca de uma melhoria. É claro que em todas as universidades que dispõem de restaurante universitário, isso é um equipamento que ele vai promover tanto a saúde como a socialização entre os diversos atores. Que atores são esses? Os alunos, os professores, os servidores, né? Além de proporcionar o alimento, ainda tem uma área de convivência, porque naquele momento, muitas vezes as pessoas estão desarmadas daquele estresse diário que a academia traz, muita prova, trabalho, compromissos, e ali é um momento de descontração, né? Então, eu acredito que nesse quesito de consolidação do Crajubá, né, como o Crajubá ele não tem muitas áreas de vivência, tem aquele corredor central ali apenas, né, torna-se um equipamento onde, repito, além de promover a saúde com as refeições balanceadas, ainda há essa oportunidade de uma socialização, de uma interação maior entre aluno, servidor e professor. Naquele momento, todos são, como é que eu diria, da mesma natureza, né? E dessa forma, a comunidade acadêmica ela só tem a ganhar com o fortalecimento desses equipamentos, né? O nosso reitor tem buscado cada vez mais garantir recursos para o RU e também melhorar o nível da alimentação, que, diga-se de passagem, é uma alimentação boa, é uma alimentação saudável, né? Mas mesmo assim ele traz, tenta implementar mais algumas coisas e estender também para que um público maior da universidade possa ter acesso ao restaurante universitário.
né, como as unidades descentralizadas, hoje só Iguatu tem, né, mas há uma previsão de levar também para as demais unidades centralizadas. Mas no que tange ao Crajubá, eu já noto, como professor do campus, né, eu já noto, não sou um usuário assíduo do RU, mas já utilizei algumas vezes, né, porque o curso é noturno e geralmente, quando eu estava ministrando aula, já tinha passado a hora da refeição, mas eventualmente, enquanto lá no ITEC, às vezes saindo de um turno para outro, tive a oportunidade de usar o equipamento e não tenho nada a reclamar em relação a isso. Eu acho o equipamento muito bom. Então, é basicamente isso aí no que diz respeito à consolidação. Segunda pergunta, como podemos chegar a uma gestão racional dos recursos naturais, como a água e a energia que é utilizada lá no campus, e em especial no restaurante, que é onde o projeto é desenvolvido? Essa questão da gestão dos recursos naturais, hoje não tem como se gerir nenhum tipo de equipamento, nenhum órgão, nenhuma repartição sem pensar na gestão dos recursos naturais, né? E isso traz aí um controle no que diz respeito às fontes de energia. Então, é um tema bastante atual, né? E que, muito embora alguns até pensem que, vou falar no caso específico da URCA, que a URCA não se preocupa com isso, mas isso não é uma verdade. Muitas vezes há limitações de recursos para se implementar tudo aquilo que se pensa, mas uma prova de que o que eu estou falando não é uma falácia é exatamente o trabalho desenvolvido pelo LAEMP, né, buscando sempre fontes alternativas, buscando sempre uma excelente gestão desses recursos naturais e aplicando dentro da própria instituição. No que se refere ao RU, né, no tocante a esses recursos, é claro que é necessário encontrar e implementar ações que visem redução, né, desses recursos, né, tanto a energia como a água, né, e aí eu vislumbro algumas alternativas. É claro que isso vai ser necessário, são necessários projetos, são necessários recursos para isso, mas se a gente não parte de um ponto, nunca se consegue alcançar essas coisas, né? Que seria o reaproveitamento da água, né? Toda a água servida, ela poderia ser reaproveitada e utilizada, né? Isso já trazia uma grande eficiência, uma excelente gestão no tocante aos recursos naturais. A questão da energia, né, se buscar fontes alternativas de energia, né, como a energia fotovoltaica, né, hoje alguns órgãos eles financiam isso, né, a gente já está vendo isso junto ao governo do estado para que haja uma linha de financiamento para que a instituição possa implementar aos poucos, porque a instituição é grande, não tem como a gente implementar isso de uma vez só, né? E lembro muito bem que, enquanto estava na direção do ITEC, a gente desenvolveu um projeto, eu não lembro se você, Lenice, participou, mas a gente desenvolveu um projeto junto com a aluna Thaís Lohane, né, a Daísa, né, e mais a professora Janeide, e mais alguns outros alunos, que fez parte de um concurso do Santander, que a gente evoluiu bem, né? Caminhou, eram 5 etapas, a gente chegou a ser aprovado até a 4ª etapa, né? Mas acabou sem ser selecionado. E o que é que isso tem a ver? Porque era exatamente uma fonte alternativa ligada ao RU, que era um biodigestor, onde os restos dos alimentos diários, eles seriam utilizados nesse biodigestor, gerar um biogás, e esse biogás gerar a energia para ser utilizada no próprio RU. Né? São ações que não demandam muitos custos, mas é necessário startar, né? É necessário que um grupo tome a frente disso, né, e comece a implementar. Tá? Então, essa visão, repito, que o LAEMP tem, sempre teve, o professor Rodolfo está de parabéns, porque eu sempre acompanho o trabalho dele e vejo que ele sempre tem muito essa preocupação em buscar uma otimização dos recursos. Né? Então, no que diz respeito a utilizar isso no campus, eu acho que já está na hora de se pensar essas ações mesmo, né, e colocar em prática. Aí, enquanto gestão, né, enquanto pró-reitor de administração, a gente está consolidando essas ideias,
né, está buscando alternativas junto à gestão superior, junto ao próprio reitor, ao gabinete, ao vice, que é daí do campus também, para que a gente possa conseguir recursos. Esse ano a previsão era muito boa. Infelizmente veio toda essa questão da pandemia, contingenciamento de gastos, e ao meu ver é um ano perdido. Mas que a gente se planeje para a partir do próximo ano a gente voltar a essas ações e começar a implementá-las. Então, nesse contexto, o senhor já conhece o trabalho do professor Rodolfo José Sabiá, né, o que o LAEMP desenvolve sobre a coordenação dele, o que vem somando para a universidade. E respondendo à pergunta, não foi da época minha enquanto no ITEC, não, do projeto, não. Mas eu sei que Mas o esse ITEC projeto está somou muito. disponível, viu? A gente, se inclusive o professor Rodolfo tiver interesse, a gente pode disponibilizar, conversar com a aluna, que era a gestora desse projeto, que é da engenharia de produção, né? E eu tenho certeza que ela vai ter todo o interesse em que esse projeto seja desenvolvido. E só Certo. complementando com relação ao professor Rodolfo, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Já tive o prazer de ser convidado por ele para participar de um fórum que ele tem de resíduos e sustentabilidade. Né? Para mim, me honrou bastante a participação numa mesa redonda sobre sustentabilidade nesse fórum. Né? Sei que ele desenvolve muito trabalho na área da pesquisa, estimulando os alunos através de produção científica, em eventos, né, em orientações para trabalho de conclusão de curso, né, dissertação, e sei até que doutorados, teses de doutorado já saíram lá de dentro do LAEMP. Então, eu reitero aqui toda a minha admiração pelo trabalho dele e de toda a sua equipe. Eu agradeço em nome do professor e em nome de todos os bolsistas. A próxima pergunta: qual a importância que o meu trabalho tem para a gestão dos recursos da universidade e, assim, qual a importância da gestão que a universidade tem com a melhoria do meu trabalho? Sem sombra de dúvidas, ele tem uma importância relevante no que diz respeito à gestão da instituição. Né? Gerar esses recursos, evitar os desperdícios, às vezes tomando o Crajubá como um piloto, que é uma unidade menor, né? E um projeto desse sendo exitoso, que eu não vejo como não ser, a gente reproduzir, né, no Pimenta e nas unidades descentralizadas e adequar para reproduzir também em setores específicos da administração, em sala de aula, né, e coisas que a gente já tem feito ao longo desse ano. Em julho fez um ano da gestão, né, pequenas ações já foram feitas nesse sentido. Às vezes as pessoas nem notam, porque são ações pequenas, mas que trazem um retorno muito grande. Para você ter uma ideia, a conta de energia elétrica da URCA como um todo, ela é estratosférica, é um valor altíssimo, por conta de ar-condicionado, de muitas luminárias ligadas o tempo todo, instalação antiga, e por aí vai. É um prédio, a universidade tem mais de 30 anos, e o prédio é antigo, foi readequado, né, e isso traz um prejuízo grande. E ações como essas de vocês, do projeto de vocês, como disse, podem ser replicadas seguramente, né, em outras áreas, fazendo as devidas adequações e trazer um benefício muito bom para a gestão da universidade. E esse benefício sendo, quando eu digo gestão, né, é no ato de gerir, não são as pessoas. Né? Claro que as pessoas são beneficiadas com isso também. E aí é toda a comunidade acadêmica, aluno, professor, servidor, né, todos esses, eles ganham com isso. Mas é importante, de fato, se ouvir os setores envolvidos, como vocês estão fazendo, e conscientizar, além de informar as pessoas do que vocês estão fazendo. Eu repito, estão de parabéns todos que estão envolvidos nesse projeto. Obrigada mais uma vez. A próxima pergunta: como conscientizar a comunidade acadêmica a formar parcerias? Veja bem, eu entendi, né, isso vem desde a época que trabalhava como coordenador de curso, depois lá na direção do ITEC, na busca de parcerias, que a melhor forma de envolver, né, o alunato
é tornar ele um agente do processo. A partir do momento, às vezes só falando, ele ouve, às vezes até fica um pouco motivado, mas acaba com o tempo esfriando. Quando ele faz parte, ele é um ator desse processo, assim como você está sendo, né? Os outros alunos que são bolsistas estão sendo, os professores que estão envolvidos nesse projeto estão sendo atores, eles querem que isso aconteça, que de fato tenha sucesso, né? Então, quando a gente está envolvido, a gente consegue vislumbrar novas ideias, e essas ideias despertam parcerias, né, de se buscar na iniciativa privada, para ir se buscar em outros órgãos do governo, né, formas deles interagirem com isso também, darem a sua contribuição, e as empresas também ganham com isso, porque elas fazem parte de uma ação social que tem uma repercussão e é replicado. A URCA hoje tem mais de 12 mil alunos, né, e um fica sempre com o nome daquela empresa em mente, como uma empresa responsável, uma empresa que tem uma missão também social, e isso, sem sombra de dúvidas, isso faz com que as parcerias aconteçam e sejam fortalecidas. Essa foi a experiência que eu encontrei lá no ITEC, na busca de parcerias, e a gente conseguiu algumas boas parcerias que ainda hoje perduram, e a gente está trazendo assim para um nível maior, para junto da administração, buscando também que eles sejam parceiros e formadores da qualidade do espaço onde a academia funciona. O senhor, como gestor, como pró-reitor de administração, teria interesse de usar um plano de dados que nós do LAEMP estamos produzindo para planejar o cardápio do RU? Claro, claro, sem sombra de dúvidas. Isso é, como eu falei, pode ser um projeto piloto para ser desenvolvido nos outros RUs da instituição, né? O RU hoje conta com um cardápio balanceado, há um nutricionista que é exigido que ele esteja diariamente no RU, né? No caso, aonde o alimento é produzido, lá no Campus Pimenta, né? E a ideia é descentralizar, a ideia é que o alimento também seja produzido aí no Crajubá, né? E aí vai haver a necessidade, inclusive a nova licitação, ela já tem essa exigência de que haja também um nutricionista aí, e esse trabalho que vocês vão fazer, né, não só do ponto de vista do cardápio, mas também do ponto de vista da otimização dos recursos, porque uma coisa tem relação com a outra, eu não vejo coisas díspares, vejo coisas bem conexas, né? Esse banco de dados ele vai ser fundamental, né, para que a gente consiga um processo de melhoria do RU, cada vez mais. Repito, a administração como um todo, no caso, quem toma conta do RU é a PROAI, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela tem um olhar assim, muito diferenciado, muito carinhoso, muito meticuloso com os usuários do RU. Né? Então, a gente sabe que às vezes há comentários, a URCA não se preocupa sim, eu digo porque eu estou lá diariamente e vejo as diversas reuniões que acontecem com os segmentos, os diversos segmentos, na sua maioria os alunos, que é quem mais usa o RU, né, na busca da melhoria constante. E aí esse trabalho de vocês, esse banco de dados que vocês vão conseguir ao final da pesquisa, ela é fundamental e eu estou à inteira disposição para ouvir, para receber, para ver sugestões e também a gente procurar uma forma de implementar, né? Porque senão fica um trabalho de prateleira. Trabalho de prateleira tem sua serventia, mas o ideal é quando ele pode ser aplicado, e ainda mais dentro da própria instituição. A última pergunta, né? Estamos chegando ao fim da entrevista. Como a gestão poderia auxiliar aos projetos e ações desenvolvidos pelos laboratórios, como esse que o LAEMP desenvolve, para minimizar o consumo dos recursos hídricos no nosso campus? Bom, apesar como falei, do contingenciamento de recursos, né, a universidade, historicamente, ela vive com poucos recursos, né, a capacidade de investimento é muito pequena, né, as reitorias que passaram e as que aqui está no momento e as que virão, eu creio que elas sempre
vão ter essa luta de buscar investimentos a mais, e aí existem os MAPs, que são os monitoramentos, né, de prioridades junto ao governo federal, né? Mas, assim, é claro que a gestão tem interesse em viabilizar e em fomentar os diversos laboratórios, né, sobretudo nessa área de gestão. Como eu havia falado, pequenas ações já têm sido feitas, como substituição das lâmpadas fluorescentes, né, isso começou no Pimenta e, assim, muito lentamente, por conta dos recursos, substituição das lâmpadas fluorescentes, que consomem em torno de 15 quilowatts, por lâmpadas LEDs, que consomem quase a metade. Então, isso aí já traz uma economia grande no consumo de energia, né? E as parcerias, como vocês bem falaram aí, né? E eu vejo o papel do ITEC fundamental nisso, além dele estar aí no Crajubá, né, sob uma excelente gestão do professor Frederico, né, um empreendedor, um cara que tem uma visão de processo, de produção, né? Então, é o campo ideal para que essas parcerias possam ser, vamos dizer assim, consolidadas, não seria nem consolidadas, iniciadas e levadas para a gestão para que haja uma consolidação. Sobretudo agora, com a possibilidade, também não diria nem possibilidade, porque já é fato, né? É só a questão da formalização da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Inovação. Então, chegamos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Jefferson, em nome do LAEMP, em nome do professor Rodolfo, que é quem coordena o LAEMP. Obrigada, professor, por participar conosco da entrevista, somando conhecimento para a comunidade acadêmica. Para mim foi um prazer, né? Estou sempre à disposição, o que eu puder contribuir, não hesitem em me procurar, terei o máximo prazer. Deixo aqui meu abraço para o professor Rodolfo Sabiá.